Paz e bem, seja bem-vindo a mais um episódio da série Dom Paulo, Irmão dos Pobres. Esta é uma das iniciativas da Província Franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, dentro do primeiro centenário de nascimento de Dom Paulo Evaristo Arnes. Clique no card aqui em cima para acompanhar os últimos episódios. No episódio anterior, Frei Fidêncio van Bommel refletiu sobre o testemunho franciscana de vida de Dom Paulo Evaristo Arnes na ótica do tripé da espiritualidade franciscana: presépio, Eucaristia e cruz. Sua prioridade de vida eram os pobres, os moradores das periferias, migrantes, trabalhadores, mulheres, jovens, negros e favelados. Assumiu o pastoreio, fortalecendo as comunidades eclesiais de base, a luta pelos direitos humanos, a operação periferia e, sobretudo, a questão do mundo do trabalho. Dom Paulo, para mim, ele é um grande franciscano e é um franciscano que nos pede audácia. Em tempos específicos na vida, o carisma franciscano é atualizado e ele é um pouco disso. Ele atualizou o carisma franciscano de forma audaciosa. O cardeal da esperança, Dom Paulo Evaristo Arnes, testemunhou com a sua vida, através de suas palavras, atos e ações, a opção pelos irmãos pobres. Levou aos sem voz e sem vez a esperança, a coragem e a alegria do ressuscitado. O testemunho de São Francisco de Assis estava impregnado em suas ações, de modo que em sua vida mostrou o que era amargo se transformando em doçura. Dom Paulo, ele de fato, ele foi muito próximo daquilo que São Francisco queria fazer. Eu me lembro quando eu estava mais novo, no caminho franciscano, uma vez um frei falou para mim que a gente não poderia disputar o altar com São Francisco, uma vez que São Francisco ele tem um caminho próprio e querer imitar ele nesse sentido de repetir apenas seria como tirar São Francisco do altar. Então o Dom Paulo, quando ele vive essa experiência de São Francisco, ele consegue entender exatamente o lugar dele nesse carisma franciscano. Por exemplo, quando São Francisco vai às periferias para encontrar os leprosos, Dom Paulo faz a mesma coisa aqui em São Paulo, indo às periferias, falando com as pessoas que buscavam moradia, criando experiências de comunidades locais. Aqui em São Paulo surgiu um grande florescimento da igreja nas pequenas comunidades, com clima familiar. Outro exemplo claro é quando São Francisco vai encontrar o sultão e Dom Paulo resolve conversar com diversos líderes religiosos em um projeto magnífico de amparar o projeto de amor. E assim cada um com a sua tradição consegue colaborar. Então, Dom Paulo ele seguiu esse exemplo e ainda outros tanto. Por exemplo, ele conseguiu entender o grito de São Francisco quando tentava entender a paixão de Cristo e a sua. Ele olhou para esse momento, para aquele momento em que ele vivia em plena ditadura, e ele entendeu que a mácula do mundo, que a ferida do mundo também era um grito de Jesus ferido. Então, São Francisco seguiu um caminho tão próprio do seu tempo, e Dom Paulo também seguiu o mesmo caminho franciscano, mas muito próprio do seu tempo. Talvez nos mostre, como eu estava falando antes, que ele foi muito audacioso, porque para fazer essas propostas ele teve que ser muito radical, radicalmente evangélico. Em sua autobiografia, Da Esperança à Utopia, Dom Paulo descreve, entre vários fatos, um acontecimento que o marcou quando foi transferido para Petrópolis, no Rio de Janeiro. Por ocasião de sua transferência, o vice-provincial a quem ele substituía lhe disse que costumava celebrar a Santa Missa pela manhã na Igreja São José Operário, no bairro de Itamaraty, situada num vale entre 7 morros. Logo após celebrar 3 missas no primeiro domingo,
pensou e foi ao encontro das pessoas que residiam naquele bairro humilde. Conforme ia subindo os morros, as crianças se aproximavam dele, curiosas ao vê-lo vestido com um hábito marrom, e as pessoas que o esperavam iam pedindo a bênção a Frei Evaristo. Ali, ele ia exercendo seu ministério sacerdotal, visitando os doentes, abençoando a todos. Segundo ele, tudo era feito com enorme afeto e intimidade. Mesmo diante das calamidades públicas, como o longo período de chuvas e deslizamento de morros no Rio de Janeiro e em Petrópolis, ao final dos anos 1965 e início de 1966, Dom Paulo esteve ao lado dos atingidos, juntamente com os seminaristas da época. Socorreu os necessitados e, ao modo do bom samaritano, viu, teve compaixão e cuidou daquelas pessoas. Este afeto e intimidade que Dom Paulo tinha com aquela comunidade do bairro do Itamaraty, eles também se estendiam a todas as suas ações durante o tempo em que foi frade e também bispo junto ao povo de São Paulo. A escolha pelos menores, pelos mais simples, imprimiu a marca franciscana durante toda a sua vida. Dom Paulo, ele foi uma pessoa muito aberta aos empobrecidos. Eu acho que a sua, inclusive seu lema de esperança em esperança, nos mostra um pouco disso. Agora há pouco a gente está refletindo um pouco a encarnação de Jesus e essa é a grande esperança. A carne nossa é assumida por Deus e ela é assumida na sua miséria maior, né, entre palhas e animais. Existe ainda hoje, assim como Dom Paulo entendeu e nós podemos entender, esse mesmo sofrimento. E nós temos que levar a esperança de hoje a esse mundo. Não dá para andar nas ruas de São Paulo ou das grandes capitais e não perceber que a esperança reclama uma esperança concreta. Ele nos coloca toda em uma situação de muita urgência. A esperança agora ela é tão urgente porque se a gente recuar 2 segundos, a gente pode perder a vida de alguém. Se a gente recua 2 segundos, parece que a gente perdeu uma geração. Além disso, Dom Paulo ele conversava com essa cidade com tantos problemas que hoje também são muito grandes. A violência da ditadura, se a gente olhar hoje, ainda se faz presente. Uma democracia um pouco frágil de ambos os lados, mas também uma violência policial tão grande que ceifa a vida dos nossos irmãos periféricos e negros. Olhar hoje para esse contexto também nos faz, inclusive, olhar para as pessoas que lutam pelos direitos humanos mais variados, né? A gente hoje conta com um número tão triste de tantas mulheres que sofrem agressão nos seus lares. A gente conta hoje com uma ocupação da cidade de forma irregular e as pessoas vivendo entre concreto quebrado para poder salvar a vida dos seus filhos. A sua ação nos coloca numa esperança urgente. E eu penso que talvez uma outra questão que seria muito forte hoje, se ele estivesse aqui com a gente, seria a questão ambiental. Porque a cidade ela tem um impacto no outro restante do nosso globo terrestre. Nós somos responsáveis pela forma de lidar com esse mundo. Consumimos demais. E ele que estava no coração da cidade, eu acho que ele seria muito franciscano e faria um louvor a Deus lutando pela nossa Mãe Terra. Hoje a gente vive um processo de grave problema ecológico e as cidades, e essa grande cidade que ele trabalhava, tem responsabilidade profunda. Talvez eu acho que uma grande questão também que seria para Dom Paulo hoje era entender como as cidades podem colaborar para a nossa grande casa comum. E aí, quem sabe, a gente poderia louvar a Deus com a nossa vida. Louvado seja meu Senhor pela Mãe Terra que nos sustenta. Louvado seja meu Senhor pelos irmãos que, como Dom Paulo, têm uma esperança firme, uma caridade perfeita.